Camila Cunha. Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha. O nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala, Sandro Cidade e Fernando Barcelos. A produção de hoje é de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar pela TV Diário no canal 26 ou 526 da NET. Lembrando que as nossas entrevistas depois ficam no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre o nosso entrevistado de hoje, a gente volta para o ano de 1947. Vamos aos fatos do mundo neste ano. Este é o ano da criação do personagem Tio Patinhas, também a criação da câmera Polaroid. E neste ano foi o ano da independência da Índia. No Brasil, foi o ano da inauguração do Museu de Arte de São Paulo. Inaugurada em Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, a ponte internacional que faz a ligação entre o Brasil e a Argentina. O presidente dessa época do Brasil era Eurico Gaspar Dutra. Neste ano, faleceu Henry Ford, fundador da Ford, e também Vítor Emanuel III, rei da Itália. Neste ano, nasceu o cantor e compositor e também pianista Elton John e a cantora brasileira que nos deixou há pouco tempo, Rita Lee. E para falar um pouco, e o nosso entrevistado de hoje nasceu no dia 2 de junho de 1947. Você não está ouvindo errado, no dia 2 de junho. Então hoje nós temos aqui Mozar Gonçalves da Costa, que é aniversariante no dia de hoje. Já vou começar agradecendo que o senhor tenha aceitado o nosso convite e já começar lhe dando parabéns. Muito obrigado, Camila. Muito obrigado também pela escolha, pela deferência de me convidar a vir aqui hoje. Com muita alegria eu estou aqui, porque vejo na própria rádio, no próprio jornal, um pioneirismo elegante, progressista, no sentido e estruturado, no sentido de fazer jornal, de fazer empresa, de trazer também a Camila e a equipe toda, não tanto aqui do programa como do contexto geral da estrutura Diário de Santa Maria e CDN. Muito obrigada, a gente fica muito feliz, ainda mais que o senhor tenha vindo num dia tão especial que é o seu aniversário. Quando eu estava lendo o roteiro, eu disse assim, não, mas tem uma coisa errada, 2 de junho é a data de hoje. Não, é o aniversário também. A gente vai, seu Mozart, a produção faz um pequeno resumo, eu vou lendo aqui, depois a gente conversa e o senhor me diz se é mais ou menos por aí. Ok. Filho de Moacir da Costa e Etelvina Gonçalves da Costa, casado com a Renilda Costa, tem os filhos Paulo Ricardo, Elton Rogério e Alisandra. Administrador de empresas, aposentado e presidente do Centro de Integração Latino-Americana. Mozart foi também vereador em Santa Maria, seu primeiro mandato em 1983. E também é vereador emérito da cidade. Adora estar com a sua família, discutir ações futuras para Santa Maria e para o Brasil e a integração latino-americana. Tem uma personalidade bem positiva e também é muito criativo, mais ou menos por aí. Tá bem. Mozart, aqui a gente costuma fazer um DNA origem quando a gente volta no tempo. E aí, quando tu chegastes aqui, tu já me deu um presente, que é um livro, e depois a gente vai falar sobre ele, que também tem tudo a ver com o programa, né? De falar das personalidades e contextualizar isso com a nossa Santa Maria. E eu queria lhe perguntar, quais são as lembranças mais antigas da sua infância? Olha, eu vivi e nasci lá no interior de São Pedro do Sul,
entre Dilermando e Aguiar e São Pedro do Sul. E vivendo assim, nós um dia estávamos em São Pedro, outro dia estávamos em Dilermando, porque tanto o comércio como meu pai, que tinha empresa também de comércio, vendia para os dois lados e comprava dos dois lados, então. E também tinha a propriedade rural, onde tínhamos lavoura, onde tínhamos trabalho naquela história de que não tinha moleza para ninguém, entendeu? Nós, na própria época da escola, isso sempre me chama muita atenção. Eu fiz o primeiro grau na escola da Rede Ferroviária Federal, Aviação Férrea do Rio Grande do Sul na época, que fica no trecho que antes era Santa Maria, Dilermando e Aguiar, São Pedro do Sul. E como nós morávamos lá no meio, a escola ficava aproximadamente 1,5 km da nossa casa. E isto fazia com que, com chuva, com vento, com geada, com sol, todos os dias se cruzasse, caminhando, tanto ida e volta, saindo da escola quase meio-dia, e dali caminhando até chegar em casa era quase 1h da tarde. O almoço, quando chegávamos, estava servido. E também lá atrás uma enxada ou alguma tarefa. Já esperando. Já esperando e com uma área marcada. Olha, quando o pai não estava, ele dizia, olha, hoje eu quero que seja feito essa área que estou demarcando para vocês. Mas, claro, tinha muito mais, dificilmente a gente terminava. Mas depois tinha que justificar. Então, hoje a gente vê o diferencial, né? Que uma criança para ir caminhar 1 quilômetro, 2 quilômetros na escola, ela já não está indo mais a pé, ela já tem a sua caminhando, enfim. Ela já tem a sua estrutura de transporte, quando não tem, exige que tenha, e a evolução foi grande, temos que respeitar tudo isso também, mas foi uma época muito dura para nós, na época, que éramos 10 irmãos, né? Então, tinha uma equipe para fazer tudo. Corretamente, a mãe que se virava em 10 lá para poder se organizar e também, mas foi muito legal conosco, tanto a mãe como os meus pais, como a mãe, porque ela sempre foi uma mulher muito religiosa. E nós também, para ir à missa nos domingos, nós tínhamos era o padre que vinha de São Pedro, num Fuquinha, para ir rezar a missa em Dilermando. Então nós já aproveitava a carona, descia com ele num Fuquinha, apertado, mas íamos até lá e voltávamos e olha lá que dissesse que não ia, que a orelha ficava vermelha depois e a mãe não concordava, tinha que ir. E isto foi muito bom. Legal. Seu Moza, quando a gente fala aqui, eu ia lhe perguntar, contando essa infância de São Pedro, né? E aí aqui nós temos um livro que a gente vai falar mais adiante do programa, que o senhor me entregou e é um dos escritores e dos idealizadores desse projeto, Por que Santa Maria? Histórias escritas no coração, tá? Depois falamos sobre isso. Mas aqui o senhor conta um pouco do que eu vou pedir para que o senhor conte aqui pra gente. Em que momento o senhor veio parar em Santa Maria? Eu vim para Santa Maria, eu conheci Santa Maria em 1954. Vim fazer a minha carteira de identidade em Santa Maria, na época onde a delegacia de polícia era ali na Avenida Rio Branco com a Vale Machado. Dali eu tinha uns primos do pai e uma família que moravam e tinham casa em Santa Maria. Logo em seguida, então eu comecei a vir mais a Santa Maria, conhecer um pouco mais em Santa Maria. Nós tínhamos o privilégio que nós vimos de trem. Nós tínhamos o trem que ia daqui de manhã para Uruguaiana, passava em Dilermando pelas 8 horas e voltava de lá no fim da tarde, meio da tarde, para chegar aqui 5, 6 horas da tarde. Então nós, para poder também começar
a fazer um conhecimento maior e participar, né? Logo em seguida, em 1960, surgiu a necessidade e a possibilidade de se fazer a admissão ao ginásio, que na época eu vim fazer no Colégio Manuel Ribas. Tive a felicidade de passar, era um vestibular como hoje as universidades fazem, né? De passar nesse vestibular e nesse exame de admissão que se chamava, e daí eu vim para Santa Maria para morar com os primos ali, hoje até uma quadra de onde eu moro. Quase 50 anos depois. Só o senhor veio, a família ficou. Sim, a família ficou lá. Depois, ficando aqui, eu fiquei 2 anos, nesse primeiro momento, 2 anos aqui, e o pai achou e conseguiu o meu ingresso no Colégio Agrícola de Alegrete. Então, eu tive lá 2 anos também. Só que de lá eu fiquei 62, 63 lá, e quando voltei de lá no fim do ano, disse para o pai que eu não voltava no outro ano porque não tinha gostado de lá. Era bom, entendeu? Talvez até hoje me faça, em algum momento, me arrepender. Aí só o pai me olhou assim e disse: tudo ok, só eu não quero que tu pare de estudar. E com essa determinação, então, eu acabei vindo definitivamente para Santa Maria, vim para estudar no Colégio Manuel Ribas, tive ali uns tempos, não cheguei a concluir o 2º grau lá, fui concluir em São Pedro depois, numa possibilidade, que onde também com essa imposição e essa colocação, que para mim foi muito boa e foi uma escola, né, de dizer: sim, tudo bem, agora te lembra que não é, diz ele, né, não é só eu que tenho que te sustentar. Tem mais 9 irmãos, eu e a tua mãe. Né? Aqui. Então você tem que... Não tem problema, só não vai deixar de estudar, só tens que arrumar uma maneira de sobrevivência para nos ajudar no fim do mês. E então são 2 coisas primeiras, foram meus 2 primeiros empregos. Que fui trabalhar com salário para ganhar. E agradeço aos Maffini no Expresso São Pedro, que era do seu Pedro Maffini na época, e depois de 4 anos passados ali, muito bem, foi uma lição de vida importantíssima para mim, que eu então com isso depois descobri que na Planalto tinha o salário um pouquinho mais. Aí em 68 eu fui trabalhar na Planalto, onde trabalhei até 1970. E aí agora nesse primeiro bloco, então, a gente conversando aqui com o Mozart da Costa, ele nos falando sobre essa infância lá em São Pedro, com 10 irmãos, uma família numerosa, um pai bem exigente, sim, né, que mantinha o foco dele nos estudos. E agora a gente vai para um rápido intervalo e depois a gente conversa sobre os primeiros passos dentro dessa carreira profissional. Depois chegamos no livro e vários assuntos aqui da sua trajetória. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Posto Medianeira e Classe A. Cuidar bem do seu carro é abastecer com combustível de confiança e procedência. Assim você roda muito mais e evita danos ao motor. Injeção eletrônica. Posto Medianeira e Classe A. Qualidade Petrobras, na Medianeira e Pinheiro Machado. Saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? Secure Responde.
Como melhorar a segurança e ainda reduzir os custos do condomínio? A resposta para essa pergunta é fácil. Mais segurança e menos custos é com a portaria remota da Secure Soluções Seguras. A economia pode chegar a até 75%. E você ainda tem uma das maiores centrais de monitoramento 24 horas do estado. E um app e um app para acompanhar tudo de onde você estiver. Agende uma visita técnica ao seu condomínio. Saiba mais no WhatsApp 55 99120 5355. Na programação da CDN e da TV Diário, o médico Renor Beltrame recebe convidados para abordar temáticas relacionadas aos avanços médicos, novidades do segmento e informações que ajudam o ouvinte e o telespectador na prevenção de doenças e na melhoria da qualidade de vida. Espaço Saúde, aos sábados e domingos, a partir das 8h30 da manhã. Business Gadeia Investimentos Imobiliários apresenta a campanha de lançamento do Arbo Village Park, um empreendimento com a excelência Melnick e Arcádia. Terrenos em bairro planejado a partir de 175 metros quadrados em Camobi e parcelas a partir de R$ 927 mensais. Mais informações pelo WhatsApp 991436804 e pelas redes @Business Gadeia. Business Gadeia Investimentos Imobiliários. Torne o mês dos namorados muito mais especial. Vouchers de desconto de R$ 35 na Carniceria Del Fuego, de 15% na Benta Shoes, de R$ 139 na Up Fitness Academia e muitos outros. Mais de R$ 1.800 de descontos por apenas R$ 10 por mês. É só acessar diariosm.com.br/cine. Clube D+. Muito mais vantagens para você e para o seu amor. Siga no Instagram @D+Diário. Consulte condições de utilização. Vouchers limitados. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui ao lado do meu entrevistado de hoje, Mozart da Costa, e ele estava nos contando sobre a parte da infância, e aí a gente chegou e eu vou lhe perguntar por que a administração? Trabalhou na Planalto, da onde que surgiu essa vontade de cursar administração? Bem, eu sempre gostei das ciências exatas e do lado social. E sempre, sem modéstia nenhuma, fui muito bem nas matemáticas, na minha época de escola. Gostava de contabilidade, gostava de números, gostava de tudo isso aí. E como me surgiu a universidade? Eu tive também o privilégio, em 75, quando voltei de São Pedro para cá, de chegar em Santa Maria e a partir da meia-noite, 1h da manhã, você não tinha lugar nenhum para comer em Santa Maria. E um dia, convidando um dos meus irmãos, eu digo: tia, vamos pensar numa coisa que possa ser positiva e possamos cobrir essa falta de alternativa em Santa Maria. E aí surgiu tinha naquela época até a 1h a lancheria da rodoviária Santa Maria. E antes tinha o Rui ali aqui onde é acima da onde aconteceu o acidente aqui, ali na esquina tinha o Rui, tinha um casarão velho ali, e lá em Bahia, ao lado da rodoviária, tinha o Mauro. Mas também 11 horas eles cerravam as portas e ficavam. O pessoal da noite e nós tínhamos uma amizade total com essa turma toda. Começamos a trabalhar e vamos. Então colocamos o primeiro trailer em Santa Maria, de lanches, onde 3 anos e meio nós não fechamos as portas.
Tá, e o que tinha no trailer? De alimentação, o X, o cachorro-quente. Lá atrás, até o próprio pão tinha alguma dificuldade, até na qualidade, porque era uma coisa nova. Eu ia lhe perguntar, é o X que a gente vê hoje? Hoje, corretamente. Então, nesse processo, nós então entramos para esse lado, 3 anos e meio ali, e isto, em 1976, eu estava trabalhando nesse trailer, servindo os bichos da universidade que tinham passado naquele vestibular em 76. E eu disse para mim mesmo, o ano que vem eu vou ser um dos atores dessa festa. Fiz o meu pré-vestibular, fiz o vestibular, passei, e a partir daí, então, comecei a trabalhar de dia para estudar de dia, e aí fazer à noite também, a gente dividia as alternativas, e a partir de então foi o que me fez me direcionar para a administração, e fui bem. E basta ser que 4 anos depois, em 80, quando eu me formei, eu fiz o vestibular para Ciências Contábeis, passei também no vestibular, porque naquela época se acreditava 50% do curso de contábeis com as disciplinas já feitas em administração. Então, só que nesse interim, em 1982, me elejo vereador. E aí então fiquei, né, com aquelas 2 alternativas e fiz uma opção, botei na cabeça, me casei também nesse tempo todo, e coloquei na cabeça que eu precisava fazer uma opção, ou um ou outro. Fiz a opção pela política, continuei vereador e entreguei a chave dos negócios ao meu irmão, o outro, que continua até hoje. Mas aí nós vamos voltar um pouquinho no tempo nessa história aí. Sim. Primeiro que no currículo do senhor aqui não falava, mas eu achei que é muito interessante colocar como um dos precursores dos trailers, Santa Maria, cidade do X, né? Legal o senhor contando disso na época que não tinha esses trailers, imagina o quão novidade, e ali despertou, servindo o cachorro-quente para os bichos, uma vontade de se tornar universitário. E aí o senhor me diz, e aí eu virei vereador. Tá, então vamos lá. Sim. O senhor, como vereador, essa vontade dessa causa política, ela já existia dentro da universidade? Já tinha movimento estudantil? Como que o Mozart começou a se preparar e de onde veio a decisão de se tornar político, se candidatar a vereador? Eu na universidade, eu acompanhei a universidade desde os primeiros tijolos que foram colocados aqui com o doutor Mariano. Então, e depois eu tive o privilégio de durar até hoje, em todos os reitores, de alguma forma eu tive uma participação com eles no movimento estudantil. Então, por quê? Porque na época eu era diretor do Centro de Ciências Sociais Humanas, o irmão Gelásio, depois o professor Pedro Aguirre, depois a dona Darcila. A professora Darcila. Então essas foram as pessoas que me ajudaram bastante, assim. E era depois o reitor, doutor Mariano, depois veio o doutor Hélios, depois veio o doutor Derblay, e assim vieram os demais até chegar hoje, né? E nessa época também, por gostar da política, por ter aquela predominância de dizer que ser político. E o meu pai sempre foi um homem muito político, nunca concorreu a nada, mas em cada eleição, o dia que começava as apurações, ele pegava um caderno e um lápis e não saía da frente do rádio para ir apurando. Aí o meu candidato está bem, o outro não está, entendeu? Sim. Então foi nessa situação que me fez ingressar na política, e aonde tive, como nós comentávamos antes, adversários na política, mas também bons companheiros na política, né? Vamos dizer, como o Alberi Vargas, que foi pró-reitor de administração, era presidente do DCE naquela época, o Nelson Minucci, que hoje está lá em Pernambuco,
também como professor das escolas agrícolas lá também, e outras pessoas mais que se agregaram conosco, e pelo lado da oposição, mas uma oposição respeitosa, ninguém levava ninguém para compadre na hora de fazermos a política, mas fora disso aí, como o Marco Rolim, o Beto São Pedro, a Sandra de Deus, que estou te dizendo agora, e outras pessoas mais que por eles, e até hoje nós temos assim um grande respeito um com o outro, ainda continuamos em cadeiras trocadas no contexto político, mas que bom que é isso e que tenha, né, para se discutir, se fazer política com grandeza. E porque também os partidos na época eram partidos, tinham respeitabilidade, tinham seus conselhos de ética muito exigentes, e em qualquer lado que os seus integrantes no Poder Legislativo ou no meio partidário batia contra, às vezes, a vontade e o que dizia o Estatuto do Partido, o Conselho de Ética chegava em seguida e cobrava. Isso nos deu para nós uma lição importantíssima e uma respeitabilidade total e um gostar de política muito bom. Agora a gente vai para um rápido intervalo e depois eu quero perguntar para o senhor que o senhor nos conte um pouco aí de fato sobre o seu mandato, por quanto tempo foi, como o senhor avalia essa época, as lembranças especiais desse momento, mas agora a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já já com o DNA. Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Alexandre de Grande e Rogério Kerber apresentam o Bom Dia Cidade. Informação de credibilidade a quem está começando o dia conectado com o jornalismo de qualidade. A partir das 7 horas, de segunda a sábado na CDN e na TV Diário, notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e muito mais. Bom Dia Cidade. Informação para começar bem o dia. O Grupo Diário está ao lado do Inter SM na Divisão de Acesso 2023. E a super equipe de esportes da CDN da TV Diário vai transmitir todos os jogos da equipe de Santa Maria rumo ao acesso. Parceria, KTO, Rede de Postos JP, Grupo Felite, Casa dos Pneus, Beltrame Materiais de Construção, Michael Oliveira Imóveis, Locarmac e Teibel Ferramentas e Máquinas. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$30 no restaurante Deck do Chefe. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Uma casa não é só um espaço para viver. Uma casa é, sobretudo, uma história. É história de quem somos, do que gostamos e do que desejamos realizar. Não deixe para depois. A hora é agora de você realizar o seu sonho. Do alicerce à decoração, conte com a Beltrame Materiais de Construção. RS 509, número 4060, em Camobi, e Alvio Basso, 1279. Torne o mês dos namorados muito mais especial. Vouchers de desconto de 100% no Arrivo 78 Restaurante, de 50% no Costa da Luz Sushi, de R$20 no La Lupita Casa Mexicana e muitos outros. Mais de R$1.800 de desconto por apenas R$10 por mês. É só acessar diariosm.com.br/assine. Clube Demais, muito mais vantagens para você e para o seu amor. Siga no Instagram, @DemaisDiário. Consulte condições de utilização, vouchers limitados.
Maria. Camila Cunha. Estamos de volta com o DNA Identidade da Nossa Gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui conversando com o meu entrevistado de hoje, o Mozar da Costa. E aí, no último bloco, a gente começou a falar sobre o início de uma trajetória política. E aí, seu Mozar, eu vou lhe repetir a pergunta para a gente conversar agora. O que o senhor tem de melhores recordações? Como o senhor avalia essa época em que o senhor foi vereador, primeiro mandato em 83? Isso? Sim. Bom, eu quero te dizer que eu fui muito feliz na minha passagem durante esses 10 anos, porque eu fiquei 10 anos depois, né? Nesses 10 anos e no primeiro mandato, que foram de 6 anos, nós criamos para Santa Maria, e no contexto de legislatura, não, sem dizer que eu fiz mais do que tu fez mais do que eu, não, num contexto geral, nós tínhamos um grupo uniforme, né, onde a hora de pensar nos projetos de interesse por Santa Maria, não tinha aquele jogo do interesse pessoal, ou da negociata com o executivo, lá para dar 2 cargos, botar um bico de luz ou tapar um buraco, entendeu? Não. Nós cuidávamos disso, mas cuidávamos muito mais do lado institucional e da respeitabilidade que tínhamos por Santa Maria e o compromisso que tínhamos como vereador. Então, nessa foi quando nós iniciamos também a começar alguns traços, a ser tratado alguns traços do que diz respeito à integração latino-americana, que depois eu gostaria de comentar com isso contigo. Então, nós tivemos um cuidado especial sobre isso, tínhamos um cuidado especial com as instituições em Santa Maria e muito mais com a casa onde nós vivíamos, que era a Câmara de Vereadores, e que a partir de então tinha-se uma participação e um cuidado. E outra, Santa Maria naquela época, da nossa época, tinha um interior muito grande. E o Santa Maria da nossa época, com Santa Maria, hoje são 5 municípios. Então, naquela época, tinha um prefeito para todos esses 10 distritos que tinha, que 4 se transformaram em municípios, que é Itara, que é São Martinho, que é Dilermando e que é Silveira Martins. Então, naquela época, tinha um prefeito, um vice-prefeito, uns 10 secretários, e 21 vereadores. Para a nossa bancada, cada bancada tinha 3 assessores só. Hoje, os vereadores, cada vereador tem 6 assessores. Então, para ver o diferencial. Além disso, nesta mesma área da nossa época, hoje tem 5 prefeitos, 5 prefeitos, 5 vice-prefeitos, tem uns 50 secretários, porque cada município tem o seu secretário, e tem, vamos dizer, Santa Maria são 21, mais 5 vezes 4, 5 vezes 9, 45, tem uns 60 vereadores nesse contexto. Que na época ficava restrito, centralizado. Tudo era Santa Maria, entendeu? E o interior era muito exigente, porque o interior tinha muito eleitor, totalmente diferente de hoje. Naquele tempo tinha gente lá no interior e eles cuidavam das suas estradas, do transporte da colheita, e tudo isso recaía nos ombros dos vereadores no sentido de reivindicar, de pedir, de pelear por isso. E eu creio que as nossas 2 legislaturas não temos constrangimento em dizer que fomos vereador naquela época, que cuidamos do meio rural, cuidamos do meio de vilas e bairros aqui na cidade, onde as dificuldades eram muito mais
e muito mais constante e maiores do que é hoje, entendeu? Seu Mozart, a gente tem aqui um quadro onde tem recados para o senhor. E aí agora a gente vai escutar um primeiro áudio, que é do nome que o senhor já citou aqui no programa. Vamos ver de quem é essa voz cabala, por favor. Vamos escutar o primeiro áudio. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde aos ouvintes do DNA, da Rádio CDN. Meu nome é Júlio Kirchhoff. E assim, falar do Mozart não é muito difícil, tá? Eu venho acompanhando a trajetória do Mozart já há uns 15, talvez 20 anos. Desde a época que ele era vereador, que ele trabalhava em prol do desenvolvimento de Santa Maria. E depois, mais fortemente, nessa luta incansável dele em função da integração do Mercosul. E tem assim, eu tenho acompanhado eles em várias viagens, principalmente pela Argentina, né, onde essa ligação está muito, muito forte. E assim, é notável, muito forte, o respeito que lá fora tem pela pessoa do Mozart. Assim, onde ele vai é bem recebido, é tratado com, a gente sente assim, tratado com carinho, com respeito, né? Então isso dá, quando a gente vai junto, dá um respaldo muito grande, dá uma confiança muito grande em quem está participando. E assim, só me resta parabenizar ele, me congratular com ele por essa trajetória tão importante, tão forte, tá? Principalmente em relação ao desenvolvimento do Mercosul, onde eu tenho acompanhado muito de perto. Parabéns, Mozart. Não perca a esperança, continue sempre assim. Tivemos aí, então... Júlio, muito obrigado, Júlio. Não é, você também, eu quero dizer que o Júlio é outro empresário de Santa Maria, que começou conosco lá quando começaram a discutir Mercosul e integração latino-americana. Nós aqui, a partir da Câmara de Vereadores, da Prefeitura Municipal, da CACISME, da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços, do CDL e da Universidade Federal de Santa Maria, e a imprensa toda que nos deu a cobertura sempre nesses anos. O Júlio sempre esteve presente, um empresário também que luta pelo que ele representa, e não é por falta de argumentação ou de ele ter que apresentar serviço, que ele é um dos diretores da Farsul hoje, a nível de Rio Grande do Sul. Então, com isso... Muito legal o depoimento. Eu vou aproveitar esse gancho, então, para que a gente entre e o senhor nos conte um pouco sobre essa parte da integração latino-americana, aonde contou com a parte dos vereadores, tal, dessa época, da onde que despertou no senhor uma vontade por esse assunto, por essa causa? Na Câmara de Vereadores, nós tínhamos também um grupo que cuidava e pensava nisso na legislatura 89-92, quando os presidentes Sarney e Alfonsin começaram a discutir o Mercosul, primeiro a integração Brasil-Argentina, que depois com o Uruguai e o Paraguai formou-se o Tratado de Assunção e o mercado comum do Mercosul. Com isso, nós aqui, e quando eu digo nós, tu considera também os municípios da região aqui, especialmente Restinga Seca, Faxinal Soturno, São Cepé, Santa Maria, São Pedro, esses municípios que acreditaram nesta iniciativa. Nós propusemos realizar aqui em Santa Maria o primeiro encontro latino-americano de vereadores, ediles, que é no Uruguai, e concejales, que é no Paraguai e na Argentina, aqui em Santa Maria. Num primeiro momento, houve uma surpresa e teve até algumas instituições que ficaram meia retraída, mas que depois acreditando, e os próprios, algum vereador também, mas a Câmara de Vereadores, no contexto geral, o prefeito era o Evandro Ber na época, também uma pessoa que tinha uma noção bem ampla de tudo isso. Começamos a
participar das reuniões Proponte São Borja Santo Tomé, aqui sobre o Rio Uruguai, ligando o São Borja a Santo Tomé. E nessas reuniões de governadores, na época era o Pedro Simão e o Laconte, lá da província de Correntes, e dos presidentes também, e aí você começou a participar ativamente, até que gostamos da coisa, e numa dessas voltas de São Borja, num ônibus que fomos daqui, a região, representação da região toda, participar dessa reunião, e também na própria inauguração daquela ponte, que foi o dia mais quente que eu vi até hoje, um sol que fazia, e com isso, nós, voltando de lá, nós começamos a discutir o que nós íamos fazer. E aí nós, vereadores, eu, João Nascimento, Oni Lacerda, Adi Forgiarini e toda a Arnildo Miller, entre outros, começamos então a preparar um documento para levarmos a um encontro de vereadores dos 3 estados do Sul que aconteceu em Torres, propondo a realização de um encontro latino-americano de legisladores municipais. E fomos felizes e aprovamos lá, e aqui em Santa Maria. Com isso, começamos então a trabalhar, tanto na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e nós aqui a nível nacional. E eu, o vereador Michel Cury de Florianópolis, o vereador Jorge Bernardi lá de Curitiba, quando visitamos o governador do Paraná na época, eu vou me lembrar Requião. Ele nos disse, mas eu estou à disposição, vocês preparem lá e que eu vou sugerir para vocês. O CODESUL, que é o Conselho de Governadores dos 3 estados, agora 4 com Mato Grosso do Sul, que o governador Colares, nosso aqui, assumia a presidência no mesmo mês de maio que realizamos aqui. E aí dizer, por que você não convence o Colares de nós fazer esta reunião de posse dele lá com vocês em Santa Maria? Aí eu tinha combinado com o Bisonho aqui na Rádio Membuí que qualquer coisa eu ia ligar para ele. Liguei, aí, mas então é isso, e o senhor nos apoia com toda certeza, me empreste o telefone. Peguei o telefone, liguei para o Bisonho, agora tu vais ouvir então a sugestão do vereador do vereador Requião aqui, e nós vamos fazer esse encontro em Santa Maria. E, na verdade, eles vieram para cá, os 3 governadores, fizemos esse encontro, eles lá na universidade, depois aqui no auditório do Hotel Itaimbé, participaram da inauguração desse evento. Foi bom para nós, porque com eles veio toda a imprensa e se tornou uma notícia nacional. E a surpresa nossa, visitamos os presidentes de todos os países para fazer o convite, e a surpresa foi o seguinte, no Uruguai, quando saímos da reunião com o governador, com o presidente Lacage, que é o pai do atual presidente hoje do Uruguai, ele disse, voltem tranquilo que o Uruguai vai se fazer presente. E a surpresa foi que quando nós vimos, no dia encostaram 4 ônibus com 180 legisladores municipais. E no total vieram aqui 1.480 legisladores municipais dos países, dos 3 países. Não tiveram aqui o Paraguai, porque eu não me lembro se foi uma semana antes ou uma semana depois da primeira eleição aos legisladores e aos vereadores e prefeitos do Paraguai pós-Stroessner naquela época. Mas depois se integraram e nós mesmos fomos para lá várias vezes e até hoje vamos para ajudar eles em alguma coisa, e eles nos ajudam também. Eu ia dizer que é um trabalho que começou nessa época e que perdura até hoje o senhor fazendo. Desculpa lhe interromper, mas agora sim nós temos um áudio. Sim. Daquele nome que já foi citado aqui, e a gente vai ver, Cabala, por favor, agora nos minutos finais já, de quem é esse áudio. Senhores telespectadores da TV Diário e ouvintes da Rádio CDN,
como também a equipe técnica de produção e apresentação do programa DNA, parabéns pela importância deste trabalho a nível de comunidade de Santa Maria, pois vocês permitem que a nossa sociedade amplie o conhecimento sobre pessoas que fizeram e que fazem a história de nossa Santa Maria. O homenageado de hoje, eu tive a honra de conhecê-lo na minha sala de aula, pois quando ele fez o curso de administração de empresa, ele foi meu aluno. A posteriori, tivemos a oportunidade de sermos secretários no governo do Dr. Oswaldo Nascimento. Ele na área do Mercosul e eu na da educação. Fizemos um trabalho integrado, um trabalho sistêmico em termos de Santa Maria. Outro fato importante também é que a projeção foi além de Santa Maria. E ele se elegeu vereador de Santa Maria e, inclusive, hoje é vereador emérito do Poder Legislativo de Santa Maria. O homenageado, ele já foi também uma das maiores expressões dentro da integração micro-regional dos países do Mercosul, pois ele trabalhou com as mais expressivas lideranças, inclusive presidente da República, senadores, ministros, deputados de países como Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile, pois ele proporcionou que essas autoridades, a nível de Rio Grande do Sul e de Santa Maria, tivessem oportunidade de trazerem as suas mensagens, acreditando na integração regional dos países do Mercosul. Também tive a honra de conviver com o homenageado na vida comunitária e posso afirmar que, em termos de vida familiar, é um exemplar pai, pois os seus filhos hoje estão brilhando, desenvolvendo um trabalho comunitário em Santa Maria e também na cidade de Caxias do Sul. Portanto, esta é uma breve síntese de quem tanto contribuiu para Santa Maria, para os países do Mercosul e também para a Hemicentro, porque inúmeros prefeitos municipais da Associação dos Municípios da região centro do Rio Grande do Sul, da nossa Hemicentro, foram para os países do Mercosul estabelecer negócios, estabelecer atividades culturais e também atividades comunitárias. Portanto, parabéns, Mozart da Costa. Não, Pedro, tá. Tivemos aí uma figura bem conhecida. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Depoimento do professor Pedro Aguirre. Foi uma pessoa assim, e posso te dizer, Camila, que foi a primeira pessoa em Santa Maria que escreveu sobre a integração latino-americana, num primeiro momento, entre as universidades, a Universidade Federal de Santa Maria com a Universidade no Nordeste argentino aqui. Ele tem uma visão muito grande, é lá de fronteira também, porque ele é natural de Quaraí, e com isso ele tem na verdade, um know-how muito grande. Teve também a oportunidade de, quando o professor Walter Bianchini, que foi pró-reitor na universidade, foi secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviço do Estado e da Indústria, Comércio e Serviço de Santa Maria, e com isso ele então teve um potencial muito grande e ajudou muito, e ajuda até hoje Santa Maria nessa história do conhecimento e do reconhecimento de pessoa estudiosa, pesquisadora e muito exigente para si próprio. E falando em reconhecimento, foi um lindo depoimento dele. E agora, nos minutinhos finais, seu Mozart, para a gente não deixar de falar, nos conta um pouco sobre esse projeto. Por que Santa Maria? Histórias Escritas no Coração, que é um projeto do Mozart da Costa e Humberto Zanata. Nos conta um pouquinho. Esse projeto
surgiu numa conversa preliminar de um grupo de pessoas comigo e me deram a missão. E eu insisti, olha, esse trabalho tem que sair. E aí me deram a missão e eu cheguei para mim próprio e disse, o meu parceiro nesse livro vai ser o Zanata. Depois, ao conversar com o Zanata, disse o Zanata, e o editor vai ser o Birata. E o Birata nos trouxe mais também a participação do Dr. Máximo Trevisan. Então, entre os 4, nós decidimos a estrutura desse livro, que depois veio a 2ª edição, e agora, em maio do ano que vem, está vindo a 3ª edição, onde 100 pessoas, e o pré-requisito que não se abriu mão em momento nenhum, é não ter nascido em Santa Maria. Por isso o título, Por que Santa Maria, claro. E então, com isso, o Zanata era um pouco pessimista, mas de onde é que nós vamos tirar 50 pessoas para participar desse livro? De repente, nós já tínhamos mais de 100. Tá, e então selecionamos de comum acordo com todos, chegamos a um denominador comum e fizemos esse livro onde cada pessoa tem 4 páginas à sua disposição, aonde na primeira é uma foto de Santa Maria, na segunda, na terceira e um quarto da quarta é o texto que ele escreveu. Vamos dizer, de onde veio, por que veio, quando veio, como foi recebido aqui e como está vivendo Santa Maria hoje e como quer ver Santa Maria amanhã. E aí isso nos deu condições de logo no outro ano, ou há 2 anos depois, fazermos a 2ª edição. E agora então pensávamos para ser agora, nesse mês de maio, mas com esse projeto do Covid, dessa coisa toda, nós prudentemente achamos conveniente. Morre o Zanata também, logo em seguida do lançamento da primeira edição, o Zanata faleceu. Aí trouxemos o professor Máximo, nós unimos eu, o Birata e ele, e junto com isso então produzimos o 2º. E agora estamos discutindo, estudando, fazermos o 3º. Como também, já vou adiantar aqui, nós estamos já no caminho da estruturação para fazer Por que Santa Maria Empresarial? Por que Santa Maria Empresarial? Eu vou aproveitar nossos 2 minutos e vou repassar para o senhor a pergunta que o senhor já respondeu no livro e que os seus convidados, escritores aqui, como que o senhor quer Santa Maria amanhã? Olha, eu quero a Santa Maria ocupando o espaço que ela ocupa, tendo o reconhecimento que ela tem, reconhecendo e fazendo ações integradas hoje não só com a Universidade Federal Santa Maria, como com todas as universidades. Os veículos de comunicação, na época nós tínhamos a Santa Mariense e a Iemembuí e a Medianeira. Hoje nós temos essa estrutura monstruosa aqui do Diário, né? Temos uma estrutura geral, o comércio, a estrutura de Santa Maria está muito mais. E outra coisa que foi problema para nós, muito caro em todo até do tempo de vereadores e até para esse que nós não, para esse projeto aí que não tinha ainda, vamos dizer, as alternativas que tem. Mas antes nós gastávamos um dinheirão em telefone. Hoje, com o WhatsApp, com o celular, você faz um livro desses no sentido das comunicações e dos contatos internacionais com muito maior facilidade. E é nesse sentido que nós vamos então partir para esse Porquê Santa Maria Empresarial, porque Santa Maria hoje pode ver, se você andar em Santa Maria, em qualquer canto que você acha, as empresas de fora estão vindo para Santa Maria. E uma coisa que nos preocupa é que as empresas de Santa Maria estão dando espaço para os empresários de fora vir, e as de Santa Maria estão, às vezes, muito, não vamos dizer que é 100%, mas num grande percentual, e através, talvez, até das próprias instituições representativas, estão um pouco acanhadas. Partindo desde a prefeitura até chegarmos aonde? E a Universidade Federal, Camila, que para quem anda, como eu ando há mais de 30 anos, dentro desse contexto geral, nós
não vimos outro melhor cartão de visita que Santa Maria tem nessa América toda. É só chegar e dizer que eu sou de Santa Maria, surge alguém lá que... Vou te contar a história para encerrar, então. Eu estou num congresso em Honduras, e quando eu fui fazer a minha palestra e disse que era de Santa Maria, eu vi aquele que lá atrás. Era duas senhoras que vieram para Santa Maria, de lá fizeram o seu curso na área social e outro na odontologia, voltaram para lá e saíram daqui com uma amizade grande, até citando uma família, a família Figueira, que eles deixaram marcado aqui pela amizade, pelo entendimento e pelo bom gosto que sempre e a vontade de voltar para Santa Maria que tinham. O que arrumei depois daquele dia? Fiquei 4 dias lá. Chegava às 6 horas da tarde, eles o casal vinha ali, me pegavam e eu conhecia a cidade a capital de Honduras toda no sentido assim a disposição deles, porque vinha pra gente participar o dia inteiro do congresso, de noite ia sair, passear e conhecer Tegucigalpa, como eu não conheci. Que legal. A gente vai encerrando o DNA de hoje. Seu Mozart da Costa, quero lhe agradecer mais uma vez. Foi ótimo contar um pouco da sua trajetória, que renderiam várias outras horas para a gente conversar, mas foi um prazer enorme. Então, hoje o meu entrevistado foi Mozart da Costa, que foi vereador emérito de Santa Maria, administrador da integração latino-americana e também escritor, nos contando sobre esse projeto. Muito obrigada. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Um ótimo final de semana para todos vocês e até a semana que vem.